Eles produziram uma inflação internamente para atender interesses que não eram deles. Produziram uma inflação internamente para atender interesses que não eram deles. O interesse da Alemanha era pagar mais barato o gás. O interesse dos Estados Unidos era vender gás. Exato. O que eles fizeram? Eles ficaram contra o interesse deles de pagar o gás mais barato, russo. E se entregaram de braços para os Estados Unidos, Então, assim, exatamente. Então, o mundo, na minha interpretação, ele está entrando numa fase de transformação mais rápida. O mundo sempre se transforma, é dinâmico. Mas em alguns momentos essa transformação é mais rápida. E eu acho que a gente pode fazer algumas analogias com o século passado, no período pré-Segunda Guerra. Eu sempre digo isso. A gente ensina na aula de história um período pré-Segunda Guerra que nos livros aparece como política de agressão e apaziguamento. Depois que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, foi imposto à Alemanha uma série de restrições, né? Restrições militares, penas econômicas, etc. Quando o Hitler ascende ao poder, ele começa a burlar essas restrições, se rearmar e, sobretudo, atacar outras regiões. É um caso clássico, por exemplo, dos Sudetos. Qual foi a posição de França e Inglaterra na época, frente a essa agressão alemã? Foi uma política de apaziguamento. Né? Tipo, não, deixa, não é tão grave assim, vamos deixar para lá. Guardadas as devidas proporções e cuidando do anacronismo, é o que o Ocidente fez com Israel, é o que o Ocidente está fazendo com o Trump. Né? O Trump invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente, ninguém sabe, ninguém viu mais o Maduro. Sim, completou um mês já, mais de um mês, uma semana. E tudo certo, nada acontece feijoada, entendeu? E antigamente ainda os Estados Unidos... E a esposa dele também. E a esposa dele. Antigamente os Estados Unidos davam o trabalho de mentir, não, pela democracia. Não, o Trump nem isso. Não, eu vou lá, vou pegar pelo o petróleo. menos isso é mais franco, né? É a única coisa boa do Trump. Ele acabou com a farsa. Todas as farsas internacionais ele acabou. O que nós marxistas dizemos desde sempre, o Trump veio e provou que nós estávamos certos. Entendeu? Isso é verdade. Isso é uma grande farsa. O mundo multilateral é uma bobagem, não tem nada a ver com globalização, isso. É tudo uma bobagem. Então, assim, a única utilidade do Trump é mostrar que esse mundo baseado em regras é uma grande mentira. Então, para isso ele serviu. E quem seguiu a cartilha dos Estados Unidos, como o Brasil fez... Exato. Então, assim, eu penso que a gente está internamente no limite de uma política que deu o que tinha que dar e que vai ter que se transformar. Eu estou falando do PT e do Lula. Eu acho que nós estamos vendo o último suspiro desse modelo político. E, mundialmente, nós estamos num mundo em crise que pode descambar para uma guerra total e que, na minha interpretação, invariavelmente vai passar por uma transformação mais rápida. Por quê? Porque essa crise do capitalismo que faz ascender essa extrema-direita, que é um eufemismo para fascismo, não volta para sua caixinha sem uma ruptura. Né? Então, eu acho que no grau que está, a gente vai precisar reorganizar o mundo. Como é que vai ser essa reorganização? Aí eu não vou chutar. A gente tem que esperar para ver. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a galera. Né? Você falou uma coisa aí... Passou rapidamente sobre a questão de fascismo, né? Esse mundo masculinista. Deu uma dica pra galera. A gente conversou com a Carol Sardá novamente no início, aqui no Critiquei em janeiro. O pessoal talvez não se atentou, mas ali foi muito emblemático, ali muita coisa que foi dita. Então, quem tiver interessado nesse assunto, rebobina a nossa fita aqui que tá fresquinho ainda em janeiro. Tem uma coisa que eu queria ver contigo que é talvez um momento único para o Brasil. Eu tenho falado com muitos empresários e tudo, até um pouco por outras atividades que eu faço, conversado para entender realmente, né, a leitura de Brasil, e tem uma coisa que é um pouco uníssona. E não tem a ver tanto com a nossa performance como país, mas sim pela decadência e, digamos, pela saturação de investimento no mundo. Quando a gente olha os Estados Unidos, baita do mercado interno, não tem o que pensar, mas eles, com essas crises internas, por mais que ainda seja pujante a economia, eles meio que se resolvem sozinhos. E sobra dinheiro, talvez, para você colocar por aí no mundo para poder aumentar esse capital. Então, aquela questão. Europa, ela está em outra situação agora, né? Porque o investimento foi muito belicoso, né? Ou deveria ser mais, mas por essa ameaça da Rússia, desgastou muito e enfraqueceu a Europa. Então, assim, até você tem um certo investimento, só que eles tentam resolver isso internamente dentro da própria Europa, e isso começa a ficar fragilizado.
Você tem a África, mas a África não é investida por ninguém exatamente. Você tem alguns países que começam a despontar com uma grande promessa futura, mas ainda por questões socioeconômicas, políticas principalmente, instabilidades históricas, né? A tira-colo aí talvez uma Nigéria, uma promessa que nunca, meio que aquele país do futuro, meio Brasil, que foi a África do Sul, tem andado de lado. Então ela começa a ficar não tão atrativa. Quando a gente olha para a Ásia, você tem a economia chinesa que começa agora, ela não, eu não posso falar desaquecer, mas ela não acompanha o ritmo que ela vinha nas últimas décadas. É natural, a população também está envelhecendo e tudo mais. Você tem uma Índia também que é muito complexa e meio que se resolve sozinha. Ela tem muito dinheiro, mas esse mercado interno ainda não é amplamente, não foi amplamente destravado, então ela consegue se resolver. O resto da Oceania é muito pequeno o mercado. Você tem um Oriente Médio que tem muito dinheiro, mas não tem o que fazer com esse dinheiro. Eles têm que esperar ou acabar o petróleo e pivotar talvez a economia para um turismo, aproveitando a região central. Então, quando a gente olha, talvez a América Latina ainda continua dentro do mundo os que têm maior potencial de crescimento, que é o capitalismo persegue. Aí vamos olhar um pouco mais a América Latina. A Argentina, a gente está vendo uma situação de tentativa de recuperação econômica, mas ainda com muita instabilidade, se renderam praticamente, né, numa economia dolarizada. Ela não tem como crescer tão rápido, ela ainda é muito instável. O investidor internacional, ele olha com desconfiança. Então vamos tirar ela do mapa. Quando a gente olha um país que talvez seja muito bom, perfeito em termos de economia, de posição geográfica, é o México. Só que o México já está saturado de investimento, até porque está no quintal dos Estados Unidos, digamos assim, que é muito natural. O americano é o primeiro que investe no México. Só sobrou de relevância, principalmente o Brasil. Vou colocar a Colômbia um pouquinho encostada. Só sobrou o Brasil no mundo como um país realmente que possa investir. Eu poderia falar da Rússia, mas ela está isolada por embargo e está se resolvendo sozinha. Sobrou o Brasil, não tem outro país. E aí a gente pode falar que talvez o inimigo para atração de investimento, e ele já está vindo. A gente olha o caminho do dólar no mundo, ele já está vindo. Né? À toa que o real se valorizou, a gente está atraindo esse investimento. A Bolsa bateu recorde. A maior distribuição de renda dos últimos anos foi a B3, aqui a Bolsa. Quem olhou 40%, 45% de crescimento, né? Contrariando muita gente, né, que fala assim, faz o L, aquela coisa aí, ó. É o que aconteceu. Aí é aquilo que a gente está falando. Talvez não seja só mérito do governo, administração, Haddad e tudo mais, o planejamento estratégico, técnico. Não, mas há alguns méritos, sim. Com certeza a César mérito. o que é de César. Exatamente, né? Claro que tem mérito. É claro que tem mérito. Mas talvez não isoladamente. Talvez a gente ficou muito sexy nesse momento. Nós somos a gata que entrou na balada, né? Agora aí, galera, sempre estivemos aqui. Pode botar aquela capa da Times, né? O Cristo decolando novamente, né? Voltou, o Brasil voltou agora. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse ano já vai crescer, o 25 vai crescer 1,5, 1,6. Então, já não é mais tímido. Aí que tá. E aí, quando a gente olha os capitalistas, né, os grandes capitalistas do Brasil, eles não gostam de concorrência, ninguém gosta. Para que o governo vai investir em infraestrutura, abrir uma rodovia, uma ferrovia, sendo que vai ficar a região muito atrativa para os meus concorrentes também virem? Então, esse é o ponto, cara, que eu sempre digo assim, a nossa classe dominante, ela não depende do nosso mercado interno. Isso tem a ver com a nossa própria história, colonização. Desde o princípio, a gente sempre foi um país monocultureiro, agroexportador. Então, assim, hoje, o que é a nossa burguesia, assim? Nossa burguesia, ela é uma burguesia rentista, né? Então é uma burguesia que não produz e que depende de juro e Selic ou Bolsa, mas até mais Selic do que Bolsa. E é uma burguesia do agro. Né? Se a gente vê o que majoritariamente compõe a nossa classe dominante, é isso. E sequer esses dois grupos se separam, porque a galera do agro está na Bolsa, está no título público também, porque eles, né, investem o dinheiro. E aí qual é o problema? Se o Brasil tem uma política industrial forte, se o Brasil passa por reformas estruturais, nós vamos ter o crescimento de eventuais novos capitalistas, que podem ser o quê? Concorrentes dos antigos capitalistas. Eu não estou dizendo concorrente dentro do nicho de mercado deles, eu estou dizendo concorrente politicamente. Por quê? O poder econômico se transforma em poder político. Hoje, onde é que está o poder político? Está na mão da Faria Lima e do agronegócio. Né? Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. Tem uma bancada evangélica também, muito forte, mas também movimenta muito dinheiro. Né? E eles têm um projeto de poder que é um pouquinho diferente. Mas vamos ficar no agro e no rentismo.
Se amanhã o Brasil começa a desenvolver uma indústria forte, daqui a pouquinho nós vamos ter os capitalistas industriais nesse jogo. E aí os capitalistas industriais vão começar a ter poder político também. Quando se tem poder político, se começa a manipular as políticas públicas. Verdade. Então hoje, as políticas públicas são cooptadas pelo agro e pela Faria Lima. Tudo que o governo Lula faz, ele tem que pedir bênção para a Faria Lima e tem que pedir bênção para o agro. É verdade. Se amanhã a gente tem uma burguesia industrial forte, vai ter que pedir bênção para a burguesia industrial também.